Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muito bom a gente passar esse tempo juntos novamente. Vamos para o livro de Jonas. A minha Bíblia está abrindo lá sozinha já. Eu abro para ler, cai em Jonas. Isso acontece quando a gente vai mergulhando no texto bíblico, lendo, relendo. E eu quero compartilhar com vocês mais uma sequência, a continuidade, na verdade, do estudo no livro de Jonas, meditação profunda, palavra de Deus falando conosco. E confesso para os irmãos que a cada leitura, uma surpresa nova. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Pode procurar aí que tem, antes de Miqueias, depois de Obadias. E uma pequena leitura, 4 versículos, e nós já vamos para o texto. Diz assim, meus irmãos: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui? Volta uma página aí na sua Bíblia, se for preciso, no capítulo 1. Eu quero reler com vocês. Quando diz assim, capítulo 1, versículo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Notaram as semelhanças e as diferenças? Vamos seguir então na leitura do versículo 3 do capítulo 3 agora. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Até aqui, amém. Fiz questão de voltar ali no capítulo 1 e reler o começo da história de Jonas, para a gente notar aqui as semelhanças e as diferenças que há nesses 2 começos. Jonas, capítulo 1. Deus chama o profeta, dá para ele uma missão, dá para ele uma tarefa, e ele se dispõe, mas para fugir dessa tarefa. Jonas não queria. Jonas não concordou com aquela ideia que Deus teve. Jonas desobedeceu. Capítulo 3, nós temos aqui um novo chamado. Deus dizendo para ele de novo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. A necessidade ainda era a mesma, a missão era a mesma, o profeta já não era mais o mesmo. Ele mudou. Por quê? Porque diz o versículo 2, aliás, 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, como o Senhor lhe ordenara. Antes nós temos um profeta fujão, desobediente, teimoso, petulante, não concordou com Deus, fugiu da vontade de Deus. Agora no capítulo 3, meus irmãos, nós temos um profeta disposto, obediente, levantou e foi. E nós vimos na história tudo o que aconteceu para chegar até aqui. Nós temos aqui, meus irmãos, um recomeço. É como se Deus estivesse falando para Jonas: Jonas, senta aqui, filho. Vamos conversar? Vamos começar esse negócio de novo? Vamos fazer bem feito agora? E aí? Vamos fazer para valer? Vamos recomeçar. A história de Jonas está recomeçando. Deus está dando para ele de novo, uma segunda vez, a mesma missão, o mesmo trabalho.
E o que aconteceu entre Jonas e Deus para que fosse possível recomeçar a história? E aqui eu já queria dizer uma coisa muito importante para os irmãos, que o pecado, meus irmãos, é o nosso grande obstáculo. Entre o profeta, chamado por Deus para cumprir uma missão, e a execução da missão, e colocar em prática aquilo que Deus queria na vida de Jonas, e através da vida de Jonas, entre essas duas coisas, ali no meio estava o pecado, a desobediência. E a desobediência impediu Jonas de cumprir o que Deus queria. Impediu Jonas de desfrutar de algo grande que Deus faria na vida dele e através da vida dele. Jonas precisava se livrar do pecado para voltar a trilhar o caminho de Deus. O profeta que se achava melhor que os ninivitas não queria ir lá pregar uma mensagem de arrependimento, chamar aquele povo pecador ao arrependimento. Agora é o profeta que precisa se arrepender. É o profeta que está diante de um pecado, de uma desobediência. Talvez, meus irmãos, entre nós e algo maravilhoso que Deus queira fazer na nossa vida, esteja o pecado. Talvez a gente ainda não desfrutou de algo grande que Deus quer fazer na nossa vida por causa do pecado. O pecado é nosso grande obstáculo. Por isso nós não podemos cultivar pecados. Temos que nos livrar deles. Temos que nos livrar dos nossos pecados. Talvez entre mim e Deus, entre você e Deus, esteja um pecado atrapalhando, sendo inconveniente, tirando o nosso foco, levando a gente para longe da vontade de Deus. E o caminho é o mesmo do profeta. É a gente deixar Deus trabalhar o nosso coração, nos livrarmos desse pecado e voltarmos a nossa vida para a vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus. Enquanto Jonas não fez isso, meus irmãos, Jonas não podia recomeçar. Não podia. Então nós temos aqui o profeta resolvendo o problema do pecado. Deus ajudando, Deus colocando a mão, mas o problema do pecado sendo resolvido. Como que a gente sabe que o problema do pecado foi resolvido na vida de Jonas? Queria responder isso para vocês. Primeira coisa, nós vemos Deus dando uma nova chance. Deus dando uma nova chance. E aqui eu queria usar um termo que a Bárbara leu com a gente na liturgia, aquele termo que ela destacou, coroado de graça e misericórdia. E eu acredito que Jonas foi coroado de graça e misericórdia, porque na miséria do seu pecado, na miséria da sua desobediência, Deus o alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. Chamou ele e falou: olha, vamos recomeçar isso? Vamos fazer direito agora? Então eu acredito que Jonas resolveu o problema do pecado porque Deus manifestou-se gracioso e misericordioso. Deus alcançou a vida de Jonas com graça e misericórdia. O pecado de Jonas estava levando ele em direção à morte. Jonas pecou, teve que enfrentar uma tempestade, foi jogado no mar, foi engolido pelo peixe. Ele estava só descendo, só descendo. Mas vem a mão de Deus, graciosa e misericordiosa, e traz o profeta de volta à vida. É Deus dizendo: olha, eu quero te dar mais uma chance. Eu quero te dar mais uma chance. Deus não desiste de nós por causa do nosso pecado. Anota isso.
Deus não desiste de nós por causa do nosso pecado. Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Deus é maravilhoso. A mensagem que a Bíblia traz para nós é linda, é profunda. Saber que nós cremos em um Deus que não desiste de nós por causa do pecado. Aliás, Jesus veio justamente para nos livrar do pecado e de todas as suas consequências. Ou como diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, nos livrar do salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Jesus veio para nos livrar disso. Jesus veio para nos dar a possibilidade da gente se desvencilhar das garras do pecado, das garras da morte, e nós então caminharmos debaixo da graça e da sua misericórdia. A obra de Jesus é uma obra onde Deus está dando uma nova chance para nós na história. A história da salvação é uma história de uma nova chance para todo ser humano, todo homem, toda mulher, repensar a sua vida diante de Deus, se livrar do pecado e caminhar em direção ao que Deus quer fazer para nós, ou em nós e através de nós. Talvez você esteja precisando de uma nova chance hoje. Talvez você esteja precisando recomeçar alguma coisa. Não é vergonha, meu irmão, minha irmã, você recomeçar alguma coisa com Deus. Não é vergonha. Se for preciso, recomece. Então eu vejo Jonas resolvendo o problema do pecado porque a mão graciosa de Deus deu uma nova chance. E nós vemos aqui a palavra do Senhor segunda vez dizendo para Jonas: dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela uma nova chance. Segunda coisa que eu acredito que a gente pode aprender aqui, que nós vemos claramente Jonas resolvendo a questão do pecado, é que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Antes era para ter ido, não foi. Agora veio um novo chamado, uma nova oportunidade, um recomeço, e ele foi. Se ele foi agora, é porque se arrependeu de não ter ido. Se ele atendeu a voz de Deus, é porque ele olhou para dentro dele e falou: olha, foi a pior coisa que eu fiz, foi não ter ouvido a voz de Deus. Jonas se arrepende. E como prova do seu arrependimento, ele se levanta, se dispõe e vai até Nínive. Deus manifestou graça e misericórdia por um lado, mas Deus esperava uma reação de Jonas. Assim é com a gente também. Deus se manifesta gracioso, misericordioso. Deus tem interesse em nos ver livres do pecado, e Deus age para isso. Entregou Jesus para morrer na cruz por nós. Manda o Espírito Santo para habitar a nossa vida, para que haja transformação interior. Mas e aí? O que a gente faz? A gente se arrepende. O primeiro sinal de salvação, de uma genuína salvação na vida de alguém, é o arrependimento. É a mudança de vida. Deus vem com a sua mão graciosa e misericordiosa, e nós vamos com o nosso coração quebrantado, disposto. E nós vemos aqui arrependimento, porque parte do processo da vitória sobre o pecado é o ser humano se quebrantando, negando o pecado, se livrando das garras do pecado, admitindo o seu pecado. Deus não desiste de nós por causa do pecado. Acabei de afirmar isso. Mas Ele exige que nós desistamos do pecado.
Perceberam? Que Deus não desiste de nós por causa do pecado, mas Ele quer que a gente desista do pecado. Ele quer que a gente abra mão disso. E saber que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, e mesmo assim nós não nos livramos deles, meus irmãos, é desvalorizar tão grande sacrifício. Então, por um lado, vem Deus, resgata Jonas com a sua graça, se mostra disposto a um novo começo. Por outro lado, vem Jonas, com o seu coração quebrantado, disposto a mudar. Talvez você esteja precisando se arrepender de algum pecado hoje. Saiba que a mão graciosa de Deus vai agir no teu coração quebrantado, se for preciso. Meus irmãos, essa questão do arrependimento, do quebrantamento é tão importante. Todas as vezes que Deus quis agir na história, fazendo um grande avivamento, fazendo alguma coisa acontecer no mundo, a primeira coisa que precisou acontecer foi o quebrantamento da igreja. A igreja se arrependendo, o povo de Deus reconhecendo os seus pecados, o povo de Deus dizendo que precisa de Deus e abrindo mão daquilo que não é de Deus. E grandes coisas aconteceram na história. Porque houve quebrantamento, porque houve arrependimento. Deus estava dando uma grande missão para Jonas, fazer algo grande, levar uma mensagem poderosa para um povo pecador, difícil, ousado trabalho. Deus precisava de um coração quebrantado. Precisava que Jonas se livrasse dos pecados, para chegar lá e fazer um bom trabalho. A mão graciosa de Deus e o coração quebrantado do ser humano, meus irmãos. Juntando essas duas coisas, acontece um milagre maravilhoso. A salvação, a transformação, a santificação, que só nas mãos de Deus acontece na nossa vida. Por isso eu pergunto mais uma vez, talvez você esteja precisando se arrepender de algum pecado hoje. Se livrar desse pecado que está impedindo você de chegar lá no que Deus quer para a tua vida. Abra mão disso. Se arrependa. Desfrute dessa graça, dessa misericórdia para renovar a tua vida e você caminhar em direção àquilo que Deus quer de você, para você, fazer em você. Não deixe que o pecado impeça você de desfrutar das grandes bênçãos de Deus. Se tiver alguma coisa, coloque isso diante do Senhor, desde já. Desde já. A última coisa que eu queria compartilhar com vocês. Jonas teve a oportunidade de recomeçar. Deus deu essa graciosa oportunidade. Para isso ele teve que se arrepender. Teve que se livrar do pecado que estava impedindo ele de caminhar em direção à vontade de Deus. Mas sabe uma outra coisa que eu acredito que nós podemos trazer para a nossa vida, meus irmãos? Jonas teve a grande oportunidade de fazer o seu melhor. Foi chamado uma vez, deu para trás. Fez o seu melhor? Não fez. Deu tudo de si para Deus? Não deu. Investiu a sua vida, a sua vontade, o seu tempo para a glória do Senhor? Não investiu. Agora Deus está dando uma nova chance e Jonas está tendo a boa oportunidade de fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. Toda vez que nós nos livramos de um pecado, meus irmãos, toda vez que nós nos desvencilhamos de um caminho ruim, de algo que nos afasta de Deus, como foi o caso de Jonas, nós temos a excelente oportunidade de dali para frente, fazer o nosso melhor.
Porque se a gente teve a ousadia de bater no peito e falar, ó, eu não estava fazendo o meu melhor, quando eu me livro desse pecado, eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar tudo de mim, porque Deus deu tudo de si, por mim, para mim. Como eu não vou me entregar em direção àquilo que Deus está querendo me levar, se esse Deus veio em direção a mim e deu tudo de si para mim, por mim? Jonas, desafiado por toda a experiência que ele teve, apesar de difícil, enfrentou uma tempestade, lançado no mar, acusado de ser a causa da tempestade, engolido pelo peixe. Não deve ter sido fácil ficar dentro do peixe. Mas agora Jonas tem a oportunidade, meus irmãos, de perceber que Deus está levando ele para um novo começo e ele dedicar o seu melhor. Jonas podia fazer direito o que ele não havia feito direito. Jonas podia ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Da outra vez ele ouviu e não deu bola. Não colocou em prática. Agora ele tem a boa oportunidade de colocar em prática. Todo recomeço é uma oportunidade de fazer o melhor. O melhor. Pergunta: estamos oferecendo para Deus o nosso melhor? Estamos oferecendo para Deus toda a nossa vontade, toda a nossa intenção de adorá-lo, de glorificá-lo no dia a dia, mesmo no meio da correria. Estamos dando o nosso melhor para Deus. É provável que a gente esteja dando o nosso melhor para o trabalho, talvez para a família, mas e para Deus? Então agora Jonas, salvo da tempestade, salvo do mar, do grande peixe, arrependido do seu pecado, chamado mais uma vez por Deus, tem mais uma oportunidade de recomeçar e fazer o melhor. E eu queria chamar você para pensar sobre isso. Coração disposto, Deus vai chamar para servir, para atuar, para ser bênção, no seu trabalho, no dia a dia, na vida de alguém. Dê o seu melhor. Invista com vontade naquilo que Deus está chamando você para fazer. Nós não podemos lidar com as coisas de Deus de maneira mesquinha, pequena. Tem que ser com intensidade. Tem que ser para valer. Deus deu o seu melhor para nós. Talvez você esteja precisando oferecer o seu melhor em alguma área da sua vida, ou recomeçar alguma coisa, fazendo a partir disso, então, uma oportunidade de dar o seu melhor. Oportunidade de fazer o melhor. É bem provável que Jonas tenha gostado muito dessa notícia para os ninivitas, né? Nínive, em 40 dias, será subvertida, será destruída. Ele estava dizendo, essa cidade vai cair em ruína. Ele não gostava daquela cidade, né? Talvez ele tenha gostado de falar isso para eles. Mas pelo menos nós percebemos aqui intenção, motivação, 3 dias para percorrer a cidade, e um dia ele foi lá e fez o serviço. Nós precisamos dar o nosso melhor. O nosso melhor. O nosso melhor no serviço a Deus, o nosso melhor na nossa participação em família, dentro de casa. O que Deus quer fazer através da tua vida dentro da tua casa? Dê o seu melhor.
O que Deus quer fazer através da tua vida, no teu trabalho? Dê o seu melhor. O que Deus quer fazer na tua vida, através da igreja ou na igreja? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Quero orar com você. Pedir para você fechar os seus olhos. E eu quero que você pense, a partir dessa experiência do profeta, que errou, pecou, desobedeceu a Deus, fugiu de algo grande que Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele. Já aconteceu isso com você? Algum pecado, alguma desobediência, algo que te afastou de algo maravilhoso que Deus queria fazer em você e através de você? Ou tem algum pecado atrapalhando Deus agir na sua vida e através da sua vida? Eu convidar você para fazer essa autoavaliação, colocar a sua vida diante de Deus com sinceridade, com verdade. Peça a mão graciosa do Senhor para te trazer para fora dessa vida de pecado. Mas ao mesmo tempo quebrante o seu coração. Se disponha ao arrependimento. Deus quer que você recomece se for preciso. Não tenha vergonha disso, recomece. Deus nos dá novas chances. O Evangelho é a mensagem da nova chance, Deus dando chance para nós de uma nova vida. Mas dê o seu melhor a partir de hoje. Não ofereça pouco para Deus. Não ofereça nada miserável para Deus. Ofereça o seu melhor. Senhor, que experiência o profeta teve, Pai? Difícil, amarga, mas transformadora, Pai. Talvez alguém aqui tenha tido uma experiência assim também, ou esteja vivendo, Pai, um momento de dificuldade, precisando da Tua mão graciosa, livrando dos pecados, livrando dos erros e trazendo para uma nova chance, Pai. Por isso nós clamamos, Senhor Deus, se tem alguém precisando de uma nova chance aqui hoje, Deus, abre essa porta, Pai. Leve essa vida em direção a um novo caminhar. Em nome de Jesus, Pai. Que o pecado não nos impeça de desfrutar das grandes coisas que o Senhor quer realizar em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós declaramos, Pai, que nós negamos a nós mesmos, negamos a nossa vontade, negamos o nosso pecado, Pai. E desejamos caminhar contigo, Pai, em direção aos teus propósitos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos isso para a nossa vida, nós queremos isso para a vida da nossa família, da nossa igreja, da igreja de Jesus espalhada pelo mundo, Senhor Deus, que o pecado não nos impeça de desfrutar o teu agir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Se precisamos se arrepender, Senhor Deus, quebranta o coração, dá a oportunidade do arrependimento aqui agora, Deus. Essa pessoa se dobre diante do Senhor, coloque ali, Senhor Deus, tudo aquilo que está afastando-a de Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Então nós queremos dar o nosso melhor, a nossa vida, Pai, as nossas emoções, nosso fôlego, nós queremos oferecer para o Senhor, Deus. Usa as nossas vidas, Pai, dentro de casa, no trabalho, no círculo de amizade, na presença das pessoas que não gostam da gente. Usa as nossas vidas, Pai. Nós queremos dar o nosso melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.